Amém? Jeremias 33, 3. Vamos orar primeiro? Pai bendito, Pai santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem dado à tua igreja, de poder levar o teu nome, de poder viver em comunhão com o Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Te louvamos, ó Deus, porque temos muitas atividades, mas, ó Deus, a prioridade é o Senhor. Esteja, ó Deus, despertando a tua igreja cada vez mais para uma intimidade com o Senhor. Ó Deus, que esses dias aqui mencionados por essas programações, ó Deus, é para a glória do Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, se manifestar entre nós e a favor de nós, porque não há outra razão de estarmos aqui a não ser para glorificar o teu santo nome. Ó Deus, e mais uma vez, fale ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Jeremias 33, 3. O que diz lá? Aquele carral com tempo de frio, né, Ricardo? É assim mesmo de manhã, né? Pega e não pega, né? Vamos dizer juntos: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabes. É isso aí. É isso aí. Bom ver a Mariana também, né? Depois de um tempo aí, com o pé quebrado, né? Mas já está aí. Para a glória do Senhor, não está pronto para outra, né? Em nome de Jesus, não, já está bem, para a glória do Senhor Jesus. Meus amados, esse texto é muito interessante, é um texto, certamente, ou talvez o versículo mais conhecido do livro de Jeremias é esse. Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas que não sabes. Mas há uma grandeza nesse texto que eu quero compartilhar com os amados irmãos. E você vai observar nos primeiros versículos desse capítulo 33 de Jeremias, algumas lições importantes para a nossa vida. Jeremias estava sendo desafiado, foi levantado por Deus para um grande desafio. Só que Jeremias também estava preso. E é interessante notar, meus amados, que algumas circunstâncias da nossa vida, que parece que não há solução e parece que não tem como resolver, porque nós estamos por uma dificuldade, ou estamos desempregados, ou estamos com enfermidade, ou estamos com alguma adversidade, nós muitas vezes agimos como se Deus não estivesse agindo, de que Ele não irá mais agir. Mas algum destaque nesse texto, logo no primeiro versículo, e principalmente versículo 3, Jeremias então ele estimulou o povo a clamar ao Senhor, a demonstrando que dessa vez Deus iria ouvir e responder o seu clamor. Jeremias estava ali incentivando o povo, dizendo: olha, coisas grandes vão acontecer. E essas coisas grandes, meus amados, elas têm um significado abstrato de inacessíveis ou inconcebíveis. Deus havia feito grandes coisas na criação. E aqui então o povo é convidado a observar novamente a grandeza inconcebível da obra de Deus em seu favor. Você quer ter uma experiência real, profunda com o Senhor? Pare e veja as obras do Senhor na sua vida. Você quer um avivamento bíblico e espiritual na sua vida? Há algo impossível que você tem passado, há algo impossível que você parece que não vai alcançar. Começa primeiramente a relatar as maravilhas dos feitos de Deus na criação, dos livramentos do Senhor, da manifestação do Senhor, da manifestação do poder do Senhor. E dos versículos 1 até o versículo 9, nós podemos ver ali a reedificação de Jerusalém. E olha no versículo 1, e olha no versículo 2, quando diz lá no Jeremias 33, 2. Versículo 1, quando Jeremias ainda estava encarcerado, no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer
Senhor é o seu nome. Embora Jeremias ele estivesse trancado na prisão, agora pela segunda vez ele profetizava. Embora continuasse ainda confinado, Jeremias então, embora estivesse confinado, ele estivesse fechado na sua prisão, a palavra de Deus não estava aprisionada. Então não há nada que possa impedir a ação de Deus na sua vida. Não há nada que possa impedir a ação de Deus na vida da sua família, da sua casa, da sua profissão. Ainda que você esteja com tantas adversidades, a palavra do Senhor é poderosa. Jeremias, ele profetizava no momento difícil da sua vida, no momento de prisão. E ele estava então ali incentivando ao povo a buscar a face do Senhor. O que o Senhor estava prestes a fazer, meus amados, era declarar o que ele tinha feito na natureza. Ou seja, na criação, no seu feito, em todas as coisas, no seu estabelecimento na terra, nos seus livramentos. Quando a Bíblia diz lá no versículo final, o Senhor é o seu nome, ou seja, o Deus eterno, o único Deus e Criador, para que quem coisa alguma é poder mais difícil. Olha no verso aí, voltando um pouco, no capítulo 32, no verso 17, olha que coisa linda aí. Versículo 17, Jeremias 32. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, e com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é demasiadamente difícil para ti. Ainda no verso 27 de Jeremias 32, eis que eu sou o Senhor, ó Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Duas expressões iguais usadas pelo próprio Deus, revelando a sua grandiosidade. E quando então ele diz para Jeremias, olha Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não saibas, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas ou firmes que não sabes, porque eu tenho o domínio, o controle de todas as coisas. Eu criei todas as coisas, eu sustento todas as coisas, eu sou o Senhor do universo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que ouve as suas orações, eu sou um Deus que abre o mar, eu sou um Deus que livra, eu sou um Deus que protege, eu sou um Deus que sustento, eu sou um Deus que cuida, eu sou um Deus que guarda na aflição, eu sou um Deus que ouve o clamor. Então, a partir então do versículo 3, é esse versículo que eu quero a chave para a nossa reflexão nesta noite. O versículo mais conhecido de todo o livro de Jeremias, embora em emprego popular seja mais uma aplicação do que uma interpretação. O verso 3 é um convite à oração. O verso 3 é um convite à intimidade com Deus. O verso 3 é um desafio para todo aquele que crer, todo aquele que deseja a manifestação poderosa do Senhor na nossa vida. O verso 3 é um convite à oração. O Senhor convidava a ajudar a aprender seus segredos e saber mais sobre as suas poderosas palavras, as suas obras poderosas. A palavra traduzida como oculta retrata uma cidade invencível, escondida atrás dos muros altíssimos. É uma imagem apropriadamente durante o cerco de Jerusalém. A ideia, meus queridos, é que o povo de Deus não aprende as coisas ocultas de Deus ao arrombar os portões com as suas próprias forças, mas sim buscando o Senhor no meio da oração e fé. Durante toda a Bíblia, durante toda a história da direção de Deus sobre o povo, em nenhum momento, quando o povo quis com as suas próprias forças, nunca deu certo e nunca vai dar certo. Quando nós queremos agir com a nossa própria força, queremos agir com a nossa própria sabedoria, queremos agir com a nossa própria experiência, nós não vamos conseguir aquilo que Deus quer revelar a cada um de nós, porque a força, o poder está no nome do nosso Deus. E aí, a partir desse versículo 3, meus amados, esse convite de Deus à oração, eu quero destacar 3 pontos importantes. Nós encontramos aqui nesse versículo um convite, uma promessa e uma revelação.
Então lembra de tudo que Jeremias passou. Lembra de onde Jeremias estava quando ele recebeu essa profecia. E mediante esse texto, então, versículo 3, quando ele diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A primeira coisa que nós podemos ver é o convite de Deus: clame a mim. Nós aprendemos no Conhecendo Deus, fazendo a sua vontade, antes de qualquer coisa, Deus nos chama para a intimidade. O que Ele vai fazer, Ele vai revelar a você. O que Ele vai fazer, Ele vai revelar a você, chamando primeiro para uma intimidade. Porque não adianta fazer as coisas sem a presença de Jesus, sem a presença de Deus. Lembra lá em João 15, verso 5, na parte final, Jesus dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Nada, absolutamente nada. Então o primeiro convite que Jeremias, ele profetizava ao povo para buscar a presença de Deus, é para que o povo pudesse atender o convite. Esse clamar aqui significa orar com intensidade, com dependência, com fé. Não é uma oração mecânica ou religiosa, mas um grito da alma a Deus. É um clamor com o coração. Deus deseja que levemos as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas lutas diante do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não alcançamos, o Senhor pode. E de que maneira? Quando nós clamamos a Ele, quando nós aceitamos o convite de estar próximo a Ele, quando nós aceitamos o convite de nos aproximar e ouvir a Sua voz e reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, o culto de oração é o momento em que a igreja responde ao convite de Deus. Nós estamos juntos. O culto de oração é quando a igreja ela recebe, ela aceita, ela responde ao convite. Senhor, nós estamos juntos na Tua presença. Revela a nós a Tua vontade. Revela através de nós a Tua vontade. Nós clamamos porque o Senhor é o único. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Criador, é o sustentador, o Senhor é o provedor, o Senhor é único, o Senhor é maravilhoso, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então atendamos o convite do Senhor: clame a mim, clame pelo nome de Jesus, clame pelo poder do nome de Jesus. Meus amados, nós vamos entrar num grande desafio como igreja, porque certamente nós queremos, eu estava essa semana conversando com algumas pessoas, da possibilidade de ter mais classes da IBD. Só que nós não temos espaço. E nós temos clamado. Eu vou convocar a igreja para começar a orar, a clamar a Deus. Precisamos de espaço. Louvado seja Deus por isso. Amém? Amém. E qual a maneira? Clamar a Deus. E já podemos visualizar novas salas. Já podemos visualizar novos espaços. Amém? Amém. Então faz assim: amém. Amém. Isso. Ficou bonito. Clame a mim, porque o Deus Todo-Poderoso pode. Clame a mim. Talvez você olhe para a sua condição financeira, talvez você olhe para a sua condição, no seu trabalho. Não tem como. Jeremias estava na prisão, Jeremias estava profetizando, algo que Deus revelou para ele: clame a mim. E nós devemos clamar ao Senhor. Como nós almejamos ver novas classes, como almejamos ver novos professores, como almejamos ter mais espaços. E o Senhor, então, a primeira coisa que o Senhor requer de nós é responder o convite: clame a mim. Eu posso, o poder é meu, sou o dono da prata e do ouro, eu é que sustento, eu sou o provedor. Aceite o convite de Deus nessa noite, clame por Ele. Mas a segunda coisa nesse versículo, nós podemos ver a promessa de Deus. Então ele diz: olha, clama a mim, porque olha, tem promessa. E o que diz o texto? E responder-te-ei. A oração não é um monólogo, Deus responde. A resposta pode vir de três maneiras: sim, não, espere. Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas.
E o que nós pedimos que seja para a glória de Deus. Se esta propriedade, eu sempre oro, eu sempre coloco diante de Deus, sempre peço à igreja para orar, sendo para a glória de Deus, Ele vai nos dar. Ele vai nos responder, porque a glória é dele. Jesus também nos ensinou sobre a perseverança em oração, lá em Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, orar sempre e nunca desanimar. Às vezes a gente desanima, a gente até esquece, né? A gente coloca pedido diante de Deus, por isso é muito importante que você, ao fazer a sua oração, você pega ali um caderno, você coloca ali um pedido, coloca a data do seu pedido. Ali você ora, coloca do lado do seu pedido ali uma promessa de Deus sobre oração, e coloca ali do lado ali a resposta, Deus vai responder. Eu sempre faço a oração aqui, com os pedidos de oração nessa caixa, tem oração aqui que eu sei que já foi respondida, eu sei, porque a igreja orou, porque a igreja tem orado, alguns pedidos ainda serão respondidos, porque Ele vai responder. Clama a mim, é uma promessa, responder-te-ei. A igreja deve orar com expectativa de que Deus vai responder. Deus ouve cada oração sincera. Deus ouve, porque a glória é dele. Ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E é por isso que Jeremias, mediante aquela situação, mediante ao grande desafio, dizendo que Deus é o Deus dos impossíveis, que nada é impossível para Deus, ele então começa a dizer, com a própria palavra do Senhor, clama a mim, responder-te-ei. Deus já respondeu uma oração sua? Amém? Você crê que Deus vai responder muito mais? Então aceite o convite de Deus, clame por Ele, dependa dEle, busque a Ele, pelas madrugadas, busque a Ele, quando é a oportunidade da igreja, nos cultos de oração, vamos marcar urgente aí uma vigília de oração, vamos marcar encontro de oração, vamos colocar as nossas crianças com os joelhos dobrados, reconhecer que elas, mostrar a elas que Deus Todo-Poderoso está no controle. É um convite, clama a mim, e há uma promessa, responder-te-ei. E aí vem a terceira lição do versículo 33, a revelação de Deus. Qual é a revelação de Deus? Coisas grandes e ocultas que não sabes. Que coisa maravilhosa. Olha aí o texto de novo. Na minha tradução aqui, ela diz assim: chame por mim, e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, mas está no meu controle. Não conhece, mas eu estou à frente de todas as coisas. Deus promete, meus amados, revelar coisas que não conheceríamos sozinhos. Muitas vezes Deus mostra direção, Deus mostra sabedoria, Deus mostra livramento, Deus mostra propósitos espirituais. Nós podemos ver isso claramente. Você pode ver em caso, lá em Atos 16, versículos 6 a 10, o apóstolo Paulo recebeu direção de Deus em oração, porque a oração abre espaço para Deus agir e revelar a sua vontade. É interessante como nós falamos, desde quando, antes até de me converter, sempre ouvi falar sobre oração. Sempre. Congressos, livros. O que nós precisamos é praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Jeremias, diante daquele momento, ele creu na ação poderosa de Deus, e ele convoca, e ele é convocado por Deus a clamar, a buscar a face do Senhor. Ele é desafiado por Deus a tomar posse das promessas, responder-te-ei, e da revelação de Deus, coisas grandes e firmes que não sabes. Olha o verso 26, Jeremias 33, 26. Então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo,
de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Promessas de Deus. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Há uma promessa de Deus para o seu casamento. Há uma promessa de Deus para os seus negócios. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Há uma promessa de Deus para o seu ministério. Aceite o convite de Deus. Chame por Ele. Desfrute das promessas de Deus. Ele vai responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas que não sabes. Ele vai revelar a nós, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, nessa noite, Jeremias 33:3 nos lembra 3 verdades. Deus nos convida a chamar por Ele. Deus promete responder. E Deus deseja revelar coisas maiores, coisas ocultas, coisas que nós não sabemos. Se a gente soubesse, ia ficar sem graça, né? Estaria no nosso controle, né? Já sei mesmo, vai dar mesmo. Então, mas Deus tem muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. A expectativa que a igreja, que o cristão deve ter diante de Deus é exatamente isso. Eu sou limitado. Tem um pastor amigo nosso, os irmãos se conhecem, ele disse: pastor, às vezes a gente está pedindo algo para o nosso alcance, mas quem sabe Deus não quer dar-lhe a escola toda, né? Não sei. É possível, né? É possível, porque para Deus... Mas o que nós estamos fazendo em prol disso? Qual é o nosso desafio? É clamar, é acreditar no poder de Deus, nas promessas de Deus, e certamente coisas grandes e ocultas que não sabemos, Ele vai revelar. Grandes, coisas que nós não podemos nem imaginar, mas Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Feche os seus olhos, fale então com Ele. Aceite o convite ao Senhor nessa noite. Clame por Ele, crendo nas promessas do Senhor e creia na revelação de coisas grandes. Deus nos convida a clamar. Deus promete responder. Deus deseja revelar coisas grandes, coisas maiores, ocultas. Uma igreja que ora, ela experimenta o poder de Deus. Por isso, nessa noite, eu desafio você como igreja, o que você precisa colocar diante de Deus hoje. Que pedidos a igreja precisa apresentar ao Senhor? Quais os propósitos de Deus tem para nossas vidas, para a sua igreja, para o seu povo? Por isso, ore pela família, pelas famílias, pelos enfermos, pela cidade, por um avivamento bíblico, espiritual, conversões, libertações de vidas, presença poderosa do Senhor, ação poderosa do Senhor. Responde o convite de Deus nessa noite, clame por Ele, diga: Senhor, eu creio, a Tua palavra diz: clame a mim, responder-te-ei. Eu sei que o Senhor vai responder, segundo a vontade do Senhor, e eu sei que na Tua presença, o Senhor revelará coisas maiores do que nós estamos pedindo.